Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui nessa noite. Gostaria de pedir para o irmão perdão pelo horário. Mas estamos aqui para a glória de Deus e eu gostaria que os irmãos curvassem a sua cabeça no nome de Jesus e orassem junto comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, os irmãos já declararam o louvor, Senhor, a Ti. E nesse momento, Jesus, eles ouvirão, Senhor, receberão no coração deles a Tua palavra. Que a Tua palavra, Jesus, possa dar frutos, possa florescer no coração da Tua igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Jesus, nos alcance nessa noite. Que Teu Espírito Santo alcance o coração de cada irmão nessa noite, Jesus, porque nós precisamos de Ti. Eu sei que o Senhor já se faz presente aqui, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, se faça presente, Senhor, na vida de cada irmão nessa noite, é o que eu te peço. No nome de Jesus, amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 4, amém? Quero agradecer, Gálatas capítulo 4. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Eliese. Muito obrigada, viu, pastor Eliese, por esse convite. E capítulo 4, versículo 4. Amém? A igreja pode se levantar para ler comigo? Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus nos diz aqui em Gálatas 4, capítulo 4, o seguinte: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, amém? Quando o pastor Eliezer falou que conversou comigo para eu trazer a palavra aqui hoje, eu fiquei me perguntando o que eu vou levar para a igreja, o que os irmãos precisam. E o Senhor, Ele falou ao meu coração: fale sobre identidade. Fale ao coração deles, porque eu ministrarei ao coração da minha igreja sobre identidade. E quantas vezes muitos de nós já nos perguntamos alguma vez quem nós somos? Os jovens, com certeza, porque é um momento que a gente olha para dentro de si mesmo e fala assim: quem eu sou? Como que eu me enxergo? Mas muito mais do que fazer essa pergunta para nós mesmos, quem eu sou, como eu me enxergo, é perguntar para nós mesmos como Deus me enxerga, como Deus me vê, quais são os pensamentos de Deus sobre mim e não os meus pensamentos sobre mim. Porque a palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus sobre nós, os sonhos dele para nós é muito diferente dos nossos. Está muito além, está muito acima dos nossos pensamentos e da nossa vontade. Então, muitas das vezes a gente olha para a gente e fala assim: quem eu sou? Como que tem sido as minhas atitudes? Mas mais do que isso, nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar como o Senhor Jesus, Ele me enxerga. Qual é a identidade que o Senhor Jesus, Ele me deu, Ele me entregou? E eu pesquisei, e identidade é um conjunto de características que nos define, características exclusivas nossas, que nos diferenciam de outras pessoas. Isso é a identidade, características que nos diferenciam de outras pessoas. E eu acho muito importante falar sobre a impressão digital, porque no mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas e todos nós temos uma digital, uma impressão, uma digital diferente das outras. O mundo é cheio de tantas pessoas, mas a sua digital ela nunca vai ser igual a de outra pessoa. Ela é sua, ela é exclusiva sua, é uma característica sua. E nós já nos perguntamos quais são as características que Jesus nos entregou?
As características que Jesus já atribuiu a nós? Ou será que a gente está muito preocupado em saber as características que as pessoas dão para a gente e não com as características que Jesus nos deu, quando Ele morreu na cruz, se entregando por mim e por você? Então, quando eu pensei em identidade, eu logo lembrei de Daniel. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu logo lembrei de Daniel. Daniel, ele era um jovem quando ele saiu de Jerusalém, quando Nabucodonosor atacou pela primeira vez Jerusalém. Daniel e os seus amigos, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, eles eram da família real de Judá. E quando Nabucodonosor pela primeira vez atacou Jerusalém, cercou Jerusalém para levar as pessoas que estavam ali para a Babilônia, Daniel e os seus amigos, Azarias, Misael, Ananias, eles foram levados para a Babilônia. E desde o momento que eles chegaram lá, tentaram de toda forma desconstruir a identidade deles. Desconstruir, tirar a identidade deles. Só que aqueles jovens ali, igreja, por mais que eles estivessem longe da terra deles, eles eram exilados, eles estavam longe da terra, longe do local de origem deles. Isso a gente chama de exilado, pessoa que está longe da sua terra natal. E por mais que eles estavam longe da moradia deles, eles sabiam muito bem quem eles eram. Eles sabiam muito bem qual era a identidade deles. E ali, naquele momento, quando Daniel e seus amigos estavam lá, jovens, o rei Nabucodonosor pede para Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, ele fala assim: Aspenaz, escolha jovens inteligentes, jovens sadios, fortes, para que eles possam me servir no palácio. E ali, Aspenaz, ele escolhe alguns jovens, entre eles estão Daniel e os seus amigos. E ele escolhe aqueles jovens, e o rei Nabucodonosor fala para ele o seguinte, para Aspenaz o seguinte: e eu quero que você treine esses jovens, ensine esses jovens, sabe, instrua esses jovens de acordo com a história da Babilônia, com a literatura da Babilônia, porque eu quero que eles sejam muito mais inteligentes do que já são. E Eli, Aspenaz, instrui aqueles jovens e muda o nome deles. Quem leu o Antigo Testamento, os irmãos que lêem o Antigo Testamento, a palavra de Deus notam que é muito importante o significado do nome para os hebreus. É muito importante o significado do nome. Até mesmo porque Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Saulo. E por isso que é muito importante, porque o significado do nome para aquelas pessoas significavam muito acerca de quem eles eram. E o nome, obrigada, pastor. E o nome deles, igreja, o nome deles eram consagrados a Deus. O nome deles tinha um significado onde o Deus de Israel era adorado. Eu até anotei aqui que Daniel significava Deus é meu juiz, Misael, que é igual a Deus, Ananias, Deus é piedoso, Azarias, Deus ajuda. Ou seja, são significados de nomes que exaltavam o nome do Deus de Israel. Mas quando eles chegam em Babilônia, o nome deles é mudado. É mudado por nomes que não exaltam o nome do Deus de Israel, mas fala acerca dos deuses da Babilônia. Então aí a gente já vê a Babilônia tentando desconstruir a identidade daqueles homens. Mas o relacionamento que aqueles jovens tinham com Deus deixava muito claro qual era a identidade deles, quem eles eram perante Deus, quem eles eram perante Deus, igreja. E ali, o Nabucodonosor fala assim, eu quero que os jovens, esses jovens que estão sendo instruídos, eles comam da comida do palácio, a comida que vocês comem, que eles bebam da bebida que vocês bebem. Então, Aspenaz traz todo aquele manjar, aquela comida. E quando Davi e os seus amigos olham para aquele manjar, para aquele banquete que está diante deles, eles já sabiam de onde aquele banquete vinha, e sabiam que aquele banquete era impuro. Porque Daniel ele fala que se ele comesse, ele seria contaminado. Então, era um banquete impuro.
Então aqueles jovens vão até Aspenaz e falam assim, na verdade eles são muito sábios. Eles são muito sábios, eles vão de forma correta e falam com ele. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não tenta, faz essa tentativa para ver se outros alimentos vão fortalecer mais a gente do que o banquete do rei? Aspenaz fica meio com medo no início, mas como assim? O rei vai achar que eu estou indo contra a ideia dele de oferecer o banquete para os jovens, mas eles são muito sábios e conseguem falar com Aspenaz. E aqui nós vemos que eles não deixaram que a identidade deles fosse mudada. E quantas das vezes os jovens, os adultos, eles deixam que as pessoas, que certos padrões mexam na identidade deles. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração que nós precisamos reconhecer e estabelecer a identidade que Ele nos deu para que nós não venhamos desagradar a Ele. Para que nós não venhamos nos entregar ao pecado. E para que a nossa identidade possa ser preservada, sustentada, é necessário que tenhamos um relacionamento com Deus. Aqueles jovens, eles tinham um relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele tinha um relacionamento, uma amizade com Deus. E é necessário termos um relacionamento com o Pai para que a nossa identidade não venha a ser ocultada, para que a nossa identidade não venha a ser tirada, não venha a ser desconstruída, como tentaram fazer com aqueles jovens na Babilônia. E o Senhor falou fortemente ao meu coração acerca disso. E o relacionamento que eles tinham com Deus deixava claro a identidade deles. Deixava claro quem eles realmente eram. E quando, igreja, nós reconhecermos a nossa identidade, estabelecermos a nossa identidade, é o primeiro passo para que nós alinhemos os nossos pensamentos à vontade de Deus. Reconhecer a identidade que Deus nos deu é o primeiro passo para que a vontade de Deus seja alinhada à nossa vida, para que os pensamentos de Deus sejam alinhados na nossa vida, para que a gente cumpra os propósitos que Deus ele tem para mim e para você. E por isso é necessário reconhecer a identidade que Ele nos deu. E reconhecemos também da onde nós fomos tirados. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Colossenses 3, que Deus nos libertou do império das trevas. Ou seja, antes de Jesus vir ao mundo, o mundo estava sendo dominado pelas trevas, estava sendo dominado pelo pecado. Mas Jesus ele veio e ele nos libertou do domínio do pecado. Jesus ele veio e nos libertou das trevas. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Lá em Colossenses 3 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o Senhor ele nos tira das trevas, Ele nos tira do pecado, do lamaçal de sujeira, onde não existe esperança, onde a única coisa que nos resta é a morte apenas. Mas Ele nos transfere para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos transfere e nos mostra que nós somos amados. Ele nos mostra a nossa identidade, como nós lemos aqui, que nós somos filhos amados de Deus. E nós precisamos nos lembrar que somos filhos de Deus. Porque quando lembramos disso, lembramos que somos amados, que somos cuidados, que Jesus está cuidando de nós, da nossa história, da nossa vida. E quando lembramos disso, o Senhor Jesus, Ele se revela a nós. O Espírito Santo de Deus, Ele se revela a nós, aleluias. E então em Romanos 8, diz que Deus enviou o seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa, a fim de entregar o seu Filho como sacrifício pelo meu e pelos seus pecados. Está escrito em Romanos 8. E com isso, com o sacrifício de Jesus, Ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora nós não seguimos mais a nossa natureza humana, mas seguimos o Espírito Santo de Deus para obedecermos ao nosso Deus. Ou seja, antes de Jesus vir, o homem ele era dominado pelo pecado, ele estava sob o domínio do pecado.
Mas depois que Jesus veio, ele nos libertou e nos tirou do domínio do pecado, a fim de que o Espírito Santo morasse e habitasse em nós, para que nós pudéssemos obedecer o nosso Deus. E lá em Romanos 5 diz que Paulo ele fala, quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo ele veio na hora certa e morreu por nós. E Paulo continua dizendo, pode ser até possível que um homem morra por alguém bom. É difícil que um homem morra por alguém bom, por alguém justo, mas é mais fácil um homem morrer por alguém bom do que um homem morrer por pecadores. Paulo ele fala dessa forma. Ele fala assim, é mais provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, Deus ele nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Jesus, igreja, nós, quando éramos inimigos de Deus por causa do pecado, Jesus ele vem e através do seu sangue, ele restaura o relacionamento entre Deus e o homem. Restaurar é fazer novamente novo, como era antes. Mas como assim? Restaurar é fazer novo como era no início. Como assim? Porque quando Adão ele estava com Deus no jardim, ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade. Então Jesus ele veio para restaurar o relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado, destruído pelo pecado. E Jesus ele vem e restaura a igreja. E em Efésios 5:1 diz que antes mesmo do nosso Deus ele criar o mundo, ele já nos amava. Ele já nos amava e ele nos predestinou a sermos filhos por adoção. A sermos filhos por adoção. Então Jesus ele veio para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, para que nós pudéssemos nos tornar novos, para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos, igreja, viver da forma que o Senhor ele se agrada, da forma que ele quer que nós vivamos. Para viver, igreja, e Paulo ele fala, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Então, quando nós deixamos Cristo viver, Cristo habitar, Cristo agir por meio de nós, já não somos mais nós, mas Ele que vive na nossa vida. E quando agimos assim, nós nos tornamos filhos dEle. Filhos por adoção, filhos amados, filhos que são cuidados pelo seu Pai amado. Quantas vezes nós nos sentimos desamparados? Mas quando nós lembramos, quando o Espírito Santo de Deus nos lembra que nós somos filhos, a gente para e fala assim, mas eu sou amado, mas eu sou cuidado, porque alguém se entregou por mim quando eu ainda estava em pecado, alguém se entregou por mim quando eu não merecia nada. Nós não merecemos nada, mas Jesus, ele mesmo assim, ele se entregou, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Senhor Jesus, que é tão rico em graça, tão rico em misericórdia, Ele nos libertou e perdoou os nossos pecados e comprou nossa liberdade com sangue. E comprou nossa liberdade com sangue carmesim. E como nós lemos na palavra de Deus, Ele veio para nos resgatar e nos tornarmos filhos de Deus. E o maior desafio que nós temos hoje, nós cristãos, os jovens também, permanecermos com a nossa identidade intacta perante uma geração corrompida, perante uma geração perversa, perante uma geração que não quer acreditar em Deus. Porque é muito simples a gente permanecer com a nossa identidade quando todos ao nosso redor também estão permanecendo com a identidade deles. Quando todos ao nosso redor estão obedecendo a Deus e não obedecendo a carne, mas obedecendo ao Espírito Santo. Quando estamos nesse tipo de grupo, quando estamos próximos dessas pessoas, é simples, porque a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente também quer fazer porque a gente tem mais força. Mas como é difícil mantermos a nossa identidade quando todos ao nosso redor estão dizendo, pra que fazer isso? Pra que ser crente? Não. Pra que? Pra que obedecer? Isso aí tudo é uma farsa. Pra que ouvir isso? Vai que isso aí é só coisa escrita por homem.
Sabe, é muito mais complicado manter a nossa identidade. Por exemplo, quando Daniel estava na Babilônia, era um lugar pagão, um lugar que não queria saber de Deus. Um lugar onde as pessoas não acreditavam em Deus. Mas será que foi fácil Daniel dizer não para os manjares do rei? Será que foi fácil Daniel, ele recusar aquele banquete tão gostoso que estava diante dele? Não foi fácil. Mas Jesus, ele nos promete que ele estará conosco nos momentos difíceis. Ele estará conosco nos momentos em que tudo dizer não. Nos momentos em que tudo ao nosso redor falar, não vai dar certo para você. No momento em que todos falarem assim, para quê? Para que manter essa identidade de cristão? Para que permanecer? Mas o Senhor, o Espírito Santo estará conosco até mesmo nesses momentos, nos lembrando que somos amados, nos lembrando que somos libertos pelo sangue de Jesus e que se voltarmos aonde sairmos, o pecado ele nos controlará. Se nós voltarmos de onde sairmos, o pecado ele nos controlará, nos dominará. E a última coisa que nós, filhos de Deus, queremos é que o pecado nos domine. A última coisa que nós, filhos de Deus, lavados, nós que nascemos de novo, a última coisa que a gente quer é que o pecado domine o nosso coração. Mas Jesus, ele disse que estaria ali para nos perdoar e para nos dar força na caminhada. Para nos dar força enquanto nós caminhamos ao lado dele. Porque aquele que serve fielmente a Jesus é honrado. Aquele que serve fielmente a Jesus, ele é honrado. A palavra de Deus nos diz que Daniel, ele foi presenteado com dons de visões, de interpretações, que aqueles amigos de Daniel, eles receberam cargos altos ali na Babilônia, porque eles eram fiéis e o Senhor honrou eles. Ah, mas Kathleen, mas está tudo tão difícil. Cadê a hora que o Senhor vai me honrar? Eu estou obedecendo, estou sendo fiel. Cadê a hora que o Senhor vai me honrar? A gente se esquece da parte que Jesus ele falou, que Paulo falou que quando nós somos filhos, logo somos herdeiros de Deus. Logo somos herdeiros de Deus, somos filhos, somos herdeiros. Então quer dizer que o Senhor ele nos entregará o que nós precisamos. Aqui tudo nesse mundo ele vai acabar, as coisas elas vão deixar de existir. A prata, ela é corrompida, ela é destruída, o ouro também, mas a herança, o galardão que o Senhor tem para nós, ele nunca será destruído, nunca será corrompido. Então tá difícil, vamos clamar pelo nome do Senhor Jesus, vamos clamar pelo nome dele e falar assim: Senhor Jesus, tá difícil, mas me ajuda a continuar. Me lembra, que teu Espírito Santo me lembre quem eu sou. Que teu Espírito Santo me lembre que eu sou amada. Quando tudo ao meu redor disser que eu sou culpada. Quando tudo ao meu redor disser que eu não mereço mais viver. Porque um motivo de ser tão difícil permanecer é que Satanás está em todos os momentos lançando setas. Está em todos os momentos lançando pensamentos na nossa mente. Lançando dados satânicos no nosso coração para dizer que nós não precisamos mais continuar na caminhada. Porque a gente nem merece mesmo. Para que você vai continuar? Satanás, ele tenta nos mostrar o quanto nós somos fracos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra que nós somos fortes. Que quando nós estamos com ele, nós somos fortes, que nós somos capazes. Satanás, ele tenta mostrar que nós somos fracos, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir chegar na caminhada. Mas Jesus, ele nos lembra: não, você é amada. Comigo você é forte. Então Jesus, ele nos mostra isso. Então aqui a gente já vê a diferença do amor de Deus por nós e do que o inimigo ele traz para os nossos corações, do que o inimigo ele traz para a nossa mente. Então, sempre que Satanás vir com pensamentos, com setas à sua mente, ao seu coração, clame pelo nome do Senhor Jesus e fala assim: Espírito Santo, lembre quem eu sou em ti. Espírito Santo, me lembre qual é a minha identidade, porque se eu lembrar a minha identidade, eu não vou dar ouvido ao inimigo. Porque Jesus, ele fala que eu sou amada, que eu sou perdoada, que ele restaura a minha alma, que ele liberta o meu coração. Jesus, ele liberta a nossa mente, ele liberta o nosso coração, o que o inimigo não faz.
o inimigo ele tenta nos prender, nos prender e prender a nossa mente. E quando nós achamos que nós estamos bem, de repente, tudo ao nosso coração vem à tona e nós precisamos lembrar o que Jesus fez por nós e quem nós somos nele, qual é a nossa identidade. Então, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus, durante toda essa semana, ele vem me mostrando como é grande o amor dele por nós. Como é grande o sacrifício dele por nós naquela cruz, igreja. Então eu peço que você abra o seu coração para o Senhor Jesus e deixe que ele te restaure, que ele cure o seu coração e para que você comece a semana, para que você coloque os pés lá fora e se lembre. Sempre que o inimigo lançar setas e mandar pessoas para o seu caminho, porque o inimigo ele vai lançando pouco a pouco, ele não lança tudo de uma vez, mas ele vai lançando aos pouquinhos e ele vai mandando pessoas para o seu caminho, vai te mostrando o que é um mundo sem Deus. Mas o Senhor Jesus é Ele que abre os nossos olhos, e se nós não tivermos a Ele, nós estaremos cegos. É Ele que abre os nossos olhos e nos permite ver que aquilo ali vai ser completamente passageiro, que o que Ele tem para nós durará eternamente. Que aquilo que Ele tem para nós durará para sempre. Nós precisamos entender isso. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, para que a gente possa orar. Para que o Espírito Santo de Deus possa te revelar quem você é, que você é filho, que você é amado, que você foi salvo pela graça. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Por mais que vivamos em uma geração corrompida, perversa, não deixe que essas pessoas, não deixe que o inimigo alimente o seu coração com pensamentos que te destroem, que aprisione a sua mente, o seu coração. Mas fala assim: Jesus, eu sou amado e eu vou continuar a caminhada porque sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor e duradouro do que o inimigo tem para me oferecer. Que o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que o inimigo tem para me oferecer, porque o que vem dele me leva à morte. Me leva à morte eterna, mas o que vem de ti, Jesus, o que vem de ti me trará vida e abundância, me trará vida, me trará sossego, me trará paz. E se os momentos forem difíceis, se a tempestade estiver grande, Jesus fala: Jesus, me socorra, me ajuda e permaneça. Porque se você falar me socorra e sair, aí não vai ter como o Senhor te ajudar, porque você já saiu rapidamente. E Ele quer que você fique lá, que você persiste, porque Jesus ele fala: aquele que me buscar me achará, aquele que bater na porta me encontrará. Então aquele que for, encontrará Ele, aquele que o buscar o achará. E é isso que a palavra do Senhor Jesus nos diz. É assim que Jesus Cristo ele nos encoraja, é assim que Ele nos fortalece a permanecer na caminhada, porque Ele nos ama. Aleluia. Abaixa a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor. E eu apresento, Jesus, o coração, Senhor, de cada irmão que está aqui nessa noite. Eu apresento o coração de cada irmão que está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, se o inimigo, Jesus, ele está lançando setas através de pensamentos, através de pessoas, através de lugares. Senhor Jesus, eu peço, Pai, na verdade eu repreendo no nome de Jesus o agir dele sobre a vida da tua igreja. Eu repreendo no nome de Jesus o agir de Satanás sobre a vida da tua igreja, Espírito Santo. Senhor Jesus, lembre, meu Pai, a tua igreja, quem eles são, Jesus, quando o inimigo vir, meu Pai. Lembra quem eles são, lembre a identidade deles, meu Pai, porque somos filhos, Jesus, e o Senhor age em nosso favor. Assim como o Senhor agiu ali com Daniel e com os amigos dele, Jesus, o Senhor age. Então, Espírito Santo, vem, alcança o coração da tua igreja. Espírito Santo, vem, Jesus, cura o coração, meu Pai, dos teus filhos. Cura o coração, restaura, Jesus. Derrama o teu sangue sobre nós. Jesus, nos dê uma semana abençoada. Jesus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos e que a tua presença seja, meu Pai, vista, meu Pai, por meio de nós. Que a tua presença seja vista por meio de nós e que nós possamos, meu Pai, ser irrepreensíveis aos teus olhos.
Que nós possamos, meu Pai, ser irrepreensíveis aos teus olhos, porque o Senhor nos dará força para sermos. O Senhor Jesus nos dará força para sermos. No nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda, Jesus, a permanecermos. E Jesus, estabelecermos a tua identidade que o Senhor nos deu, identidade de filhos, filhos amados, Jesus, cuidados por um Deus grande. Aleluias, é isso que eu peço, Senhor, no nome de Jesus.